Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, graças a Deus. Eu tenho uma mensagenzinha muito curta que eu gostaria de compartilhar. Eu, na verdade, não vou ter nem a referência aqui comigo. É bem espontâneo esse vídeo, mas é algo que eu tenho pensado há um tempo e refletido e, enfim, bastante meditação em cima disso, porque é uma coisa que eu sempre questionei quando eu era mais novo. A respeito do versículo que diz: Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Eu posso pôr o versículo aqui embaixo como referência. Mas está escrito assim na Bíblia: pregai o evangelho a toda criatura. Isso sempre me chamou a atenção, pois Deus não está falando para a gente pregar para todo ser humano, pois ser humano é criatura. Anjos entendo que são criaturas também. Animais, vegetação, terra, tudo é criação de Deus. E aqui nós entendemos então que devemos pregar o evangelho a toda criatura. Por exemplo, uma rocha, um pedaço de pedra, uma madeira. Que sentido tem isso? Pregar o evangelho não é o exprimir de palavras, não é o falar em público. Pregar o evangelho não é pegar um microfone ou fazer um vídeo como estou fazendo e falar do amor de Deus apenas. Claro que essas coisas que eu descrevi aqui são de fato uma pregação do evangelho, mas o que a Bíblia se refere quando ela diz pregai o evangelho a toda criatura é dê o testemunho do evangelho em todo o seu ser, em toda a sua existência, em todo o seu agir, em todos os seus pensamentos, em todas as suas ações, em todas as suas atitudes, pregar o evangelho. Se você tem animais de estimação, se você tem animais numa fazenda, pregai o evangelho a elas na forma como você cuida deles, na forma como você os alimenta, se preocupa e cuida e tem carinho e carisma por eles. Pregar o evangelho, por exemplo, da forma como você tem uma empresa de madeireira e vai cortar as árvores, fazendo replantações, por exemplo. Pregar o evangelho na sua empresa, para as pessoas ao redor, para o ambiente que você tem, certo? Pregar o evangelho, por exemplo, no mar, quando você está pescando. Será que você está pegando algum animal ali que é protegido por lei? Então tem muitos exemplos que a gente pode entender, mas se você vive o evangelho, você não está pregando ele só quando você abre a sua boca, mas em toda a sua existência, em todas as suas ações, devemos pregar o evangelho. A Bíblia descreve que a natureza e toda a criação clama e geme para a vinda do Senhor, clama para o fim desse pecado, desse mundo caído. Essa criação, ela tem vida e a gente tem que viver aqui em cima desse evangelho que a gente tem, não só quando a gente abre a boca, mas em todo o nosso ser. Se a gente fizer isso, de fato, mais pessoas entenderão o peso que é o evangelho da cruz, a cruz de Jesus. Mais pessoas vão entender que essa vida nos leva para um só caminho, que é a morte. E sem Jesus nós estamos fadados a uma perdição eterna, que não haverá nenhum tipo de salvação. Essa vida é passageira, ela é momentânea, mas ela não deve ser vivida dessa forma, com o pensamento de que a gente tem que viver o agora, pois não sabemos o dia de amanhã. É justamente por a gente não saber o dia de amanhã, para onde o nosso espírito irá, essa incerteza do que acontece quando eu morro, que a gente deve buscar o caminho até o Pai, o caminho até o Criador. O pecado fez uma coisa muito triste. Ela colocou uma separação entre o Pai e o Filho, que somos nós, e a gente está num espírito de orfandade, um espírito de ausência paterna, onde o Filho foi enviado para reconectar essa ponte até o Pai. E esse Filho veio, já morreu por nós e já criou um caminho de graça. Não é que não tenha um custo, mas o caminho é de graça. Basta você aceitá-lo. Esse é o evangelho que a gente acredita. E a Bíblia descreve o evangelho como loucura para os homens, pois eles tentam discernir o evangelho com sua própria razão. Mas o evangelho, ele é discernido no Espírito. Então, se você chegou nesse vídeo por acaso e você não está entendendo essas palavras que eu estou dizendo, faça uma breve oração. Uma breve oração. Repita comigo se você preferir. Senhor, eu não entendo o que significa o seu evangelho. Eu não entendo que tenha um Criador nesse mundo. Mas eu estou curioso e eu estou preocupado para onde eu vou quando eu morrer. E eu peço agora que se o Senhor existe, se o Senhor
quer um relacionamento comigo, que eu sinta algo diferente, uma paz e uma vontade de dedicar ao estudo da sua palavra. Faça isso de todo o coração e toda honestidade. Comece a ler a Bíblia e você então encontrará coisas aqui que você não tinha encontrado antes. Pois quando você ler a Bíblia, você não deve usar somente sua razão, mas o seu espírito. E então a revelação de Cristo, a revelação de Deus nos é dada. Pare de ler a Bíblia buscando você mesmo, buscando se entender ou buscando entender os relacionamentos das pessoas ao seu redor. Leia a Bíblia buscando Deus. Leia a Bíblia tentando encontrar Deus nas linhas. E então a revelação de Cristo será dada desde o Velho Testamento até o Novo. Pois tudo aponta para Cristo. Sua primeira vinda já aconteceu. A segunda está muito próxima. Eu faço um apelo para você. Se você está em dúvida da sua salvação, se você está em dúvida de onde você vai quando você morrer, busque uma igreja próxima, busque ler a palavra, busque entender todas as coisas que estão escritas neste livro sagrado, pois essa paz de ter a certeza, a convicção para onde você vai quando morrer é algo que não tem preço, é algo que o império construído nessa terra não compra. É mais importante que sua saúde, pois a saúde, por mais investimento que você faça, a idade um dia virá. Esse é o meu apelo. Amém? Se você está aqui pela primeira vez, eu peço que você me siga para acompanhar mais conteúdo. E quem aqui já assiste recorrente, tenha certeza que você está inscrito. É muito importante você fazer isso para mim. Continua me incentivando a continuar nessa corrida para falar sobre a palavra de Deus. Mas não somente isso. É uma forma de você mostrar que está interessado em conteúdo como esse, que fala a respeito de Jesus, o Cristo, Deus e a palavra sagrada. Amém? Um abraço a todos. Continuo orando por cada inscrito e cada visualização que tem aqui.